nossa maneira de expressar as coisas muda dependendo da nossa personalidade. Os introvertidos costumam não ser tão diretos, eles preferem qualificar aquilo que eles falam, eles preferem cuidar para que as palavras não sejam mal interpretadas. Eles se preocupam mais quando eles se expõem, porque a exposição é algo que oprime de certa forma. A exposição é algo que drena energia, então eles são cautelosos para que a exposição seja controlada. Os extrovertidos, em contrapartida, eles se regeneram, eles se energizam com os estímulos e, portanto, eles gostam de se expor, mesmo que de maneira não muito planejada, porque isso é gostoso para eles. E disso surgem algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade é meramente uma curiosidade. Introvertidos costumam não gostar de atender o telefone. Eu, por exemplo, sou exatamente um desses. Não é nem que eu não gosto, eu odeio falar no telefone. Introvertidos costumam preferir falar por mensagem ou algum outro meio, mas telefone não. Às vezes, o introvertido prefere falar um a um, ao vivo, do que ao telefone. Por quê? Ora, porque o telefone te faz não saber direito ao que você vai se expor. O telefone tira teu controle de como você vai se expor e do que vai ser exposto a você. E como o introvertido sabe que os estímulos podem incomodar o cérebro dele, e já que ele não sabe qual vai ser o grau de exposição desse telefonema, ele prefere uma comunicação onde ele tenha mais controle da situação. E muito disso acontece de maneira inconsciente. Ele prefere mensagem ou até mesmo um a um, ao vivo, onde você está vendo a pessoa e controlando melhor a situação. E existe uma segunda peculiaridade, e essa é um pouco mais séria. Ela tem a ver com compatibilidade. E para entender isso, você precisa conhecer outro traço de personalidade documentado pela ciência: a conscienciosidade. Na dimensão da conscienciosidade, você tem em um extremo a conscienciosidade e no outro extremo a despreocupação. A pessoa que é conscienciosa é uma pessoa naturalmente disciplinada, diligente, industriosa. Ou seja, ela faz o que tem que ser feito, ela é orientada por resultados, ela é focada. Ela tende a ser organizada e quer ver uma pessoa altamente conscienciosa ficar maluca, ansiosa e estressada, bota ela num ambiente desorganizado. Ou então, bota ela para trabalhar ou conviver com pessoas que são indisciplinadas, caóticas, bagunceiras, desfocadas. A desordem costuma perturbar muito a pessoa conscienciosa. Já a pessoa que é despreocupada, ela costuma ser naturalmente indisciplinada, mais caótica. Às vezes ela é bagunceira, desorganizada. E ela diz que ela funciona, que ela se entende na própria bagunça. Ela não se preocupa tanto para fazer as coisas no horário, por exemplo. Ela não se preocupa tanto em cumprir prazos e datas. Ela não tem esse senso de diligência, de industriosidade. Ou seja, ela não tem o senso de ter que fazer algo porque tem que fazer e ponto. Ela costuma não correr tanto atrás das coisas que ela quer para a vida. Ela costuma ser, como se diz no Brasil, uma pessoa mais desencanada. E não é à toa, então, que pessoas com um alto grau de conscienciosidade tendem a ser pessoas que se dão melhor na vida profissional. Os estudos são claros sobre isso. Elas conseguem empregos melhores, elas crescem mais rápido na carreira, elas ganham salários melhores e por aí vai. Dito aqui de uma maneira bem científica, a conscienciosidade é preditora de sucesso profissional segundo a ciência. Ou seja, quanto maior o teu grau de conscienciosidade, maior é a probabilidade de você ter sucesso profissional no mundo de hoje, é claro. Claro que isso é estatística, então existem exceções, mas em geral, se você é uma pessoa despreocupada, você provavelmente sofre com os males da despreocupação. Não é como se a conscienciosidade não tivesse também os seus problemas, mas em geral, pessoas despreocupadas tendem a ter mais problemas na vida no mundo atual. Esse é um daqueles traços que eu te disse no começo da aula que é um pouco problemático. Mas para entender isso a fundo, eu quero te dar um exemplo. Eu tenho um querido amigo que tem uma empresa. Ele tem uma empresa e um sócio nessa empresa. E esse meu amigo é um introvertido com um alto grau de conscienciosidade. Já o sócio dele nessa empresa é um extrovertido com um elevado grau de despreocupação. Recentemente, eles começaram a entrar em conflito na empresa.
O meu amigo, como pessoa relativamente conscienciosa e muito introvertida, gosta de ficar quieto na dele e é uma pessoa muito cautelosa. A cautela é uma marca do introvertido que também é consciencioso. E como eu te disse, nem tudo na conscienciosidade é um mar de rosas. Um dos defeitos possíveis da conscienciosidade é o perfeccionismo, que eu falei na aula passada. Como a pessoa introvertida e conscienciosa é muito organizada, muito cautelosa, muito preocupada em fazer tudo o que tem que ser feito do melhor jeito possível, uma pessoa muito atenta aos detalhes para fazer direito aquilo que está sendo feito. Devido a tudo isso, ela pode cair na armadilha do perfeccionismo e como eu te expliquei na aula 1, a aula passada da jornada, o perfeccionismo pode causar a procrastinação porque ele te paralisa. Você fica tentando fazer o que você está fazendo lá com perfeição, de acordo com um ideal inatingível, e aí você não tira nada do papel. Isso pode fazer com que essa pessoa sofra com ansiedade, por exemplo. Aliás, é bastante comum a pessoa conscienciosa viver ansiosa, porque ela é muito diligente, ela faz tudo o que tem que ser feito, ela é muito organizada, mas quando as pessoas ao redor não são assim, quando as pessoas ao redor são despreocupadas, a pessoa conscienciosa fica muito estressada. Especialmente se ela depender desses despreocupados, depender profissionalmente, por exemplo. É muito comum conflito profissional ou amoroso entre uma pessoa conscienciosa e outra despreocupada. O sócio desse meu amigo, como eu te expliquei, é um extrovertido despreocupado. E se existe uma marca do extrovertido despreocupado, é a impulsividade. O extrovertido despreocupado tende a ser impulsivo. Ele age na empolgação, de acordo com o que dá vontade de fazer na hora. Ele não pensa muito, ele não se preocupa muito, ele simplesmente faz. E isso criou um enorme conflito entre esse meu amigo e o sócio dele. Meu amigo, afinal, é extremamente cauteloso. Pensa muito antes de fazer as coisas, pensa até demais, porque ele sofre com o perfeccionismo paralisante que eu já te expliquei. Mas o sócio dele é desencanado, despreocupado e por isso impulsivo. Ou seja, o sócio começa projeto sem avisar meu amigo, publica coisa na internet, nas redes sociais da empresa, anunciando produtos novos ou serviços novos sem antes alinhar isso com o meu amigo. Ou seja, ele é aquela pessoa que dá na telha, ele vai e faz. E isso deixa o meu amigo enfurecido, porque ele é muito cauteloso, meu amigo. E para piorar, o sócio dele não cumpre prazo, atrasa, entrega as coisas pela metade e precisa refazer depois. Enfim, os dois começaram a entrar em muitos conflitos por causa dessas incompatibilidades de personalidade. E você pode pensar aí, bom, teu amigo é um perfeccionista, então ele fica procrastinando, ele demora para tirar as coisas do papel porque ele fica esperando tudo ficar perfeito. Então, pelo menos o sócio dele equilibra isso aí. O sócio é impulsivo, então ele vai lá e faz. Mas se você me disser isso é porque você não lembra da nossa primeira aula da jornada do autoconhecimento. Porque a impulsividade, você sabe, eu falei nessa aula, é outra causa da procrastinação. A pessoa impulsiva faz o que dá na telha quando dá vontade. Ela age por impulso, por empolgação. Mas a empolgação acaba, ela sempre acaba, e aí o impulsivo para de fazer aquilo. E vai buscar outra coisa que traga aquela empolgação de volta. É por isso que despreocupação multiplicada pela extroversão costuma fazer com que a pessoa seja impulsiva. O extrovertido vive buscando estimulação, então ele fica entediado com as coisas e aí ele vai buscar algo mais interessante. Ou seja, esse sócio do meu amigo também é um procrastinador, mas ele procrastina diferente. Enquanto o meu amigo procrastina porque quer tudo perfeitinho, e aí ele não tira nada do papel devido a esse perfeccionismo paralisante, o sócio dele procrastina porque ele é impulsivo, faz o que dá na telha quando ele está empolgado e quando a chama da empolgação se apaga, ele para de se dedicar àquilo e começa a fazer outra coisa para buscar a empolgação novamente. E sabe qual foi o resultado disso? Como os dois sócios eram procrastinadores por motivos diferentes e como eles estavam em conflito o tempo inteiro, a empresa estava com um monte de projetos parados. Projetos ótimos que não saíam do lugar justamente por causa desses conflitos. Aí eles me chamaram. Nós aplicamos um instrumento para avaliar os traços de personalidade deles. O resultado, como você já sabe, foi esse que eu te expliquei agora. E depois de ver o resultado, a minha recomendação para os dois foi a seguinte. Para o meu amigo,
ele tem que atacar o perfeccionismo. Eu disse mais ou menos assim para ele: você vai, durante os próximos dias, da próxima semana, focar em vencer esse perfeccionismo. Quando você sentir que você está deixando de fazer algo porque você quer que fique perfeito, do jeito ideal, do jeitinho certinho que você quer, nesses momentos você vai chamar teu sócio e ele vai decidir se aquele projeto vai ser entregue daquele jeito ou se ainda precisa ser retrabalhado. Ou seja, eu orientei ele a usar a despreocupação e a impulsividade do sócio para combater aquele perfeccionismo paralisante. E para o sócio dele, eu sentei com ele e eu disse mais ou menos assim: você precisa exercitar conscienciosidade. Você precisa reduzir os males que essa despreocupação está te causando e o teu foco deve ser em fazer o que tem que ser feito mesmo quando você não estiver motivado, empolgado. Ou seja, o foco é parar de depender da empolgação e da motivação. E quando você sentir que está procrastinando ou perdendo o foco porque aquilo não está te empolgando mais, você chama teu sócio, que é o meu amigo aqui no caso. Você chama teu sócio e pede para ele uma orientação sobre qual ação você tem que adotar para dar continuidade efetiva àquele projeto. E seja qual for o plano de ação que ele colocar para você, você vai fazer. Não importa se você está desmotivado, sem empolgação, sem vontade, você vai parar tudo, desligar tudo, deixar teu celular longe de você e simplesmente fazer o que tem que ser feito. Se por acaso você ficar se sentindo um pouco mal de ficar tanto tempo sem estímulos, dá uma volta na rua, vai na padaria, porque entrar em um lugar que tem muita gente vai te fazer bem, vai dar uma reenergizada. E aí você volta depois disso para trabalhar depois. Você vai fazer isso todos os dias durante a próxima semana. Daí, uma semana depois, eu me reuni com eles. E os resultados foram impressionantes em uma semana. Vários projetos que estavam lá parados ou engavetados já tinham começado a sair do lugar. Mas o primeiro passo, antes de dar essas orientações a eles, foi explicar. Eu expliquei como era a personalidade de cada um, porque isso, no fim das contas, define muito do teu perfil emocional. A pessoa conscienciosa fica ansiosa, ela sente algo ruim quando algo é feito pela metade, quando algo não está em um ambiente organizado, quando algo está desorganizado, ou quando ela depende ou convive com pessoas que são indisciplinadas. Isso faz mal para a pessoa conscienciosa, ela detesta a bagunça, detesta a desordem, falta de foco, indisciplina. A pessoa conscienciosa costuma achar que o despreocupado é um desleixado, uma pessoa que não liga para nada, e isso não é bem verdade. Porque, por outro lado, a pessoa despreocupada, ela se sente mal também. Só que é com organização demais, com rotina demais, com disciplina demais. Ela se sente oprimida, ela sente ansiedade e angústia quando ela sente que a vida dela está sendo regrada demais. E aí, a pessoa despreocupada costuma achar a pessoa conscienciosa uma chata, pentelha, metódica demais, doida por organização, Caxias, como diziam os meus pais. Não sei se você está percebendo, mas o perfil emocional, a ansiedade que você sente, o que te causa ansiedade, o que te incomoda nas coisas e nas pessoas ao redor, isso é fortemente influenciado pelos teus traços de personalidade. Aqueles de vocês que são mais conscienciosos, muitas vezes vocês falam que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo com organização, porque você gosta de ordem, das coisas ordenadas, organizadas. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o transtorno obsessivo compulsivo documentado pela psiquiatria. É muito mais provável que isso seja resultado de uma personalidade com alto grau de conscienciosidade, simplesmente. Mas depois que eu expliquei para o meu amigo e para o sócio dele como funciona a personalidade de cada um, eles começaram, inclusive, a se respeitar e a se relacionar melhor. O sócio dele, que é extrovertido e impulsivo, achava que o meu amigo não era protagonista, não tomava a frente das coisas, que ele era meio bundão, como se diz por aí. E, de fato, uma pessoa introvertida pode parecer assim, porque ela é uma pessoa mais cautelosa. Mas quando o sócio do meu amigo compreendeu a introversão dele, ele parou de julgar o comportamento do meu amigo como falta de protagonismo e começou a valorizar o fato dele ser cauteloso e começou inclusive a consultar o meu amigo antes de fazer aquelas coisas que davam na telha dele. Porque agora ele sabe que cautela é importante para combater o defeito da personalidade dele, que é a tal impulsividade que eu te expliquei anteriormente. Mas, como eu já te disse, por mais que a pessoa conscienciosa possa ser perfeccionista, por mais que ela possa ser ansiosa, em geral,
A conscienciosidade te traz menos problemas do que a despreocupação. Menos problemas para a tua vida, porque pessoas despreocupadas muitas vezes deixam as coisas para a última hora e isso gera uma baita ansiedade, um baita estresse. Além disso, quando você age de maneira muito impulsiva, quando você faz o que dá na telha, quando você fura prazos e compromissos, quando você vive desorganizado, sem disciplina, sem foco. Aliás, quando você vive num ambiente bagunçado, bagunça ao teu redor, isso afeta negativamente a tua mente. Cedo ou tarde, isso vai prejudicar a tua vida ou tua carreira. E eu digo isso por experiência pessoal. Eu era uma pessoa extremamente despreocupada. Eu precisei mudar para me tornar quem eu sou hoje. Mas antes de eu te contar um pouco mais a respeito da minha história, da minha personalidade, eu quero falar de outro traço de personalidade muito importante: o neuroticismo. O neuroticismo é uma dimensão da personalidade que, em um extremo, tem a estabilidade emocional e, no outro extremo, o neuroticismo justamente. Essa é a dimensão da personalidade que governa quão estável emocionalmente você é, quão bem você lida com as coisas ruins que acontecem na tua vida, o quanto você é impactado por eventos ruins, eventos negativos, o quanto você presta atenção, o quanto você espera coisas ruins comparado a coisas boas, o quanto você vive antenado às ameaças ao teu redor. Enquanto a extroversão é a dimensão que governa quão positivas são as tuas emoções, o neuroticismo governa quão negativas são as tuas emoções. O introvertido é uma pessoa de baixa positividade afetiva, baixa positividade emocional. Isso não significa que ele é negativo. Isso apenas significa que o introvertido vive com uma menor intensidade de emoções positivas. Agora, o neuroticismo é diferente. A pessoa neurótica é uma pessoa na qual predominam afetos negativos. Não é à toa que pessoas neuróticas têm um risco muito maior de sofrer com depressão e com ansiedade, por exemplo. O cérebro das pessoas neuróticas tem os circuitos de alerta e de emoções negativas mais ativos. A pessoa neurótica é muito mais afetada pelo medo. Medo de que as coisas não deem certo, medo de que as coisas não ocorram como ela espera. O cérebro do neurótico é muito mais antenado às ameaças, aos problemas, dá mais foco a essas coisas. Isso significa que o foco da pessoa neurótica costuma ser aquilo que é ameaçador, aquilo que pode dar errado, aquilo que pode causar problemas. E do outro lado, nós temos a pessoa estável. Do outro lado dessa dimensão da personalidade, a pessoa estável que costuma não se abalar tanto com as coisas negativas. Ela tem um foco maior para as oportunidades, para as coisas positivas, para aquilo que pode acontecer de bom. E um foco, em geral, menor para os problemas, ameaças ou coisas negativas. A pessoa emocionalmente estável tem menos risco de depressão, de ansiedade, doenças cardiovasculares em geral e todo tipo de doença causada pelo estresse, como derrame cerebral até doença de Alzheimer. Então, definitivamente, quando o assunto é a tua vida individual, ser uma pessoa neurótica é menos agradável do que ser uma pessoa estável. E você pode me perguntar: Pedro, por que isso? Por que tem gente neurótica e gente estável se o neuroticismo faz mal para o indivíduo? Sim, o neuroticismo pode trazer problemas para a saúde do indivíduo. Mas sempre que nós falarmos de uma característica geral da humanidade, nós temos que pensar na sobrevivência dos nossos ancestrais. Se você vive em uma pequena tribo na savana africana 70 mil anos atrás, ter pessoas neuróticas no grupo é simplesmente essencial, porque elas estão mais ligadas no negativo, nas ameaças. Elas podem sinalizar o grupo de uma ameaça antes dela acontecer. Um dos maiores problemas das pessoas estáveis emocionalmente é justamente isso. Elas muitas vezes não antecipam um problema, uma ameaça. Elas são muito confiantes e muitas vezes elas não enxergam uma ameaça que o neurótico consegue enxergar com clareza. Viver com um elevado grau de neuroticismo pode ser algo ruim para o indivíduo, mas foi importante para a sobrevivência dos grupos em que os nossos ancestrais viviam. E isso vale para todo traço de personalidade. Se esses traços estão vivos e presentes na humanidade até hoje, é porque todo traço tem vantagens e desvantagens quando o assunto é sobrevivência e procriação. Pode ser que um traço não seja particularmente gostoso de se viver com ele, como é no caso do neuroticismo,
do elevado neuroticismo, mas isso não significa que ele não é útil para a sobrevivência, especialmente considerando que nossos ancestrais não morriam de Alzheimer, infarto, derrame cerebral ou coisa parecida. Eles raramente passavam dos 30 anos de idade. Eles morriam devorados por predadores, ou devido à fome, ou devido a infecções, ou mortos por tribos rivais. Esse foi o contexto onde a humanidade viveu a maioria da sua existência e nós herdamos os nossos genes desses ancestrais. É por isso que os diferentes traços de personalidade ainda perduram dentro de nós, dentro da humanidade. As vantagens e desvantagens dos traços acabam equilibrando umas às outras quando o assunto é sobrevivência. E quando você enxerga isso dessa maneira, você para de criticar alguém com a personalidade diferente. E você começa a respeitar esse equilíbrio, porque existe uma certa beleza nessa complexidade da natureza. Mas nós temos aqui que reconhecer e ser honestos. O neuroticismo pode sim te fazer mal para a tua vida individual e vale dizer, aliás, que o inverso é verdadeiro. Quando você vive dificuldades, adversidade, violência, negligência emocional ou alguma combinação dessas coisas, quando você vive isso na tua infância ou adolescência, quando você vive coisas ruins, a tua chance de desenvolver uma personalidade neurótica na vida adulta, ela se torna maior. Então o inverso também é verdadeiro aqui. Ou seja, o neuroticismo pode produzir em você uma série de questões negativas, mas viver questões negativas, especialmente na infância e na adolescência, pode produzir em você uma personalidade neurótica. E é justamente esse o meu caso pessoal. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu tenho memórias, eu fui uma pessoa altamente neurótica. Coisas negativas me abalavam profundamente. Eu vivia procurando problema, prestando atenção às ameaças, antecipando as coisas negativas ao meu redor. Como eu também sou introvertido, eu era uma pessoa fechada. As pessoas introvertidas, em alguns casos, podem desenvolver a timidez. Ou seja, a timidez é um comportamento prejudicial, um defeito que às vezes ocorre em pessoas introvertidas. Agora, quando você é ao mesmo tempo introvertido e neurótico, como eu era, aí a timidez é muito mais provável. Eu era extremamente tímido, eu tinha pavor de me expor, eu tinha medo de falar e me expressar na frente das pessoas. E para piorar, eu tinha um alto grau de amabilidade. Eu era extremamente preocupado com o que os outros pensavam. Eu considerava muito o outro antes de considerar a mim mesmo. E o resultado disso é que as pessoas simplesmente passavam por cima de mim o tempo inteiro. Eu era desrespeitado, as pessoas cruzavam a linha do respeito comigo e eu deixava. Mas aí, depois, eu me sentia muito mal porque eu não queria ter deixado, eu não queria ter feito aquilo. E como a vida foi me dando porradas desde muito jovem, eu fui criando mecanismos de defesa. E a primeira coisa que eu precisei mudar na minha personalidade foi justamente essa minha elevada amabilidade. Eu comecei a cultivar comportamentos combativos. Quando alguém me desrespeitava, eu comecei a enfrentar. E olha, no começo foi simplesmente horrível. Aquilo me matava por dentro, mas eu tentava ostentar uma cara de forte. E aí, conforme a vida foi passando, eu fui me acostumando a isso. Eu fui tentando, encarando e fui me acostumando a isso. O problema é que devido ao meu neuroticismo, essa minha combatividade começou a ficar extrema. Eu comecei a me tornar uma pessoa agressiva, ranzinza, grosseira, ríspida, de maneira desnecessária muitas vezes. E aí eu tive que retrabalhar minha personalidade para me tornar mais equilibrado, mais amável, sem perder a combatividade, é claro, quando era necessário. E quando eu comecei a entender melhor a ciência da personalidade e quando eu descobri os males que o neuroticismo me causava, eu resolvi mudar isso também. E se você, como eu, é uma pessoa naturalmente neurótica, focada em problemas, focada no negativo, que vive esperando ameaças, ou se você conhece alguém assim, você precisa cuidar da tua saúde emocional mais do que ninguém. E cuidar da saúde emocional é começar pelo básico. Você precisa praticar atividade física regular sem desculpa. Exercício físico. Aliás, você precisa também se alimentar direito e cortar tudo que for inflamatório da tua alimentação. Nós sabemos que o link, a relação entre depressão e neuroticismo é justamente a inflamação crônica do corpo em geral e do cérebro em específico.
Ou seja, se você reduzir os teus níveis de inflamação, você reduz os efeitos negativos do neuroticismo e você se torna uma pessoa mais emocionalmente estável. Eu te digo isso porque é isso que eu faço. Se você sofre com os aspectos negativos do neuroticismo, ou com depressão, ou com ansiedade, ou com uma mistura disso tudo, você simplesmente precisa prestar atenção ao teu estilo de vida. Você tem que eliminar tudo que é inflamatório da tua vida. Tudo que eu falar aqui vale para todo mundo. Ou seja, se você é uma pessoa cuja personalidade tem um elevado nível de estabilidade, isso que eu vou falar agora tem validade para você também. Se você fizer o que eu vou te falar aqui, tua vida vai ficar ainda mais estável emocionalmente, ainda mais equilibrada. Tudo vai melhorar. Agora, se você, como eu, tem uma personalidade mais neurótica, então não é questão de escolha. Se você quer viver melhor, se você quer mais estabilidade emocional, se você quer ser menos negativo, se você quer focar menos nos problemas e nas ameaças, você precisa fazer tudo isso que eu vou falar aqui a partir de hoje. Não deixa a bola cair, simplesmente faça o que tem que ser feito e eu garanto que a tua vida vai mudar. Infelizmente, a vida não é justa. E nós nascemos com um traço de personalidade que não é muito gostoso de se ter, de se viver com ele. Mas paciência, não está no nosso controle nascer de novo com uma nova personalidade. Então, nós temos que trabalhar da melhor maneira possível com a personalidade que nós temos. E por isso, eu repito, quero frisar, isso vale para todo mundo, mas se você tem uma personalidade neurótica, isso é mandatório para você ter prosperidade emocional, e isso inclui aqueles de vocês que sofrem com depressão, ansiedade ou uma combinação desses três. Nada do que eu vou falar aqui substitui o teu tratamento, mas tudo o que eu falar aqui vai potencializar a tua jornada para viver de maneira emocionalmente plena. A regra é a seguinte: elimine tudo que é inflamatório da tua vida e adicione tudo que for possível que é anti-inflamatório. Atividade física, exercício físico é anti-inflamatório. Dormir mal é inflamatório. Você precisa dormir bem. Por quê? Porque dormir bem é anti-inflamatório. Se você tem apneia do sono, se você ronca muito, vá procurar um especialista em sono, porque isso inclusive aumenta o risco de você ter doença de Alzheimer. Você está parando de oxigenar o teu cérebro durante o sono. E durante o sono, o teu cérebro elimina as toxinas que ele acumulou durante o dia. Se você para de levar oxigênio para o teu cérebro no momento crítico onde ele está eliminando a sujeira, e aí você pode imaginar que isso vai destruir a saúde do teu cérebro. Então, se você ronca, dorme mal de alguma maneira, procure um médico especialista em qualidade do sono. Procure ajuda, não tem nenhum problema. Então eu sei que tem muita gente aí que sofre porque ronca, sofre porque tem a apneia do sono. Vá tratar isso, porque isso está destruindo a saúde do teu cérebro. Então você precisa dormir bem. Dormir bem é anti-inflamatório para a tua vida. Outra coisa extremamente inflamatória é comer mal, se alimentar mal. Você precisa comer bem e eliminar alimentos inflamatórios da tua vida e adicionar alimentos anti-inflamatórios. Isso inclui especialmente açúcar e óleos vegetais industrializados que são inflamatórios. Isso inclui o óleo vegetal que você encontra na maioria dos produtos industrializados, dos biscoitos ou pães ou bolos e por aí vai. Você lê lá na embalagem, óleo vegetal, costuma ser inflamatório. Isso inclui você jogar fora hoje todas as garrafas de óleo que vem em garrafa plástica que estão na tua casa. Soja, milho, canola, girassol, joga tudo isso fora e você vai usar o azeite exclusivamente para usar. Azeite comum, se você for esquentar mais a comida, porque o ponto de fumaça do azeite comum é mais elevado, ele aguenta mais a temperatura, e azeite extra virgem para todo o resto. Você nunca mais vai comer margarina na sua vida e você vai substituir, se você quiser, com manteiga, com moderação. Mas olha na embalagem para ver se tem gordura trans nessa manteiga. Se tiver, não compra de jeito nenhum. Existe um tipo de manteiga chamada manteiga clarificada, também conhecida como ghee, e ela é a que eu consumo. Ela é mais leve para digestão, mas ela é mais cara, então se você não tiver dinheiro, pode ir com a manteiga comum mesmo. Todos os dias, sem exceção, você vai comer vegetais verdes folhosos. O combo campeão é couve, espinafre e brócolis. Todos os dias você vai comer uma generosa porção de um ou mais desses vegetais e outros vegetais verdes folhosos, se você puder também, de folhas verdes e escuras. Você vai
Comer também outros vegetais variados, e quanto mais variado, melhor. Variedade nutricional é essencial e muito mais vegetais. Isso é muito bom e é anti-inflamatório. Evita ficar comendo as mesmas coisas sempre. Você vai cortar 100% o açúcar da tua vida. E eu não estou falando só o açúcar docinho que você conhece. Eu estou falando das formas invisíveis de açúcar, porque tudo que é rico, por exemplo, em amido refinado, tudo que é rico em carboidratos refinados, de maneira geral, tal como a farinha branca, o polvilho, isso inclui também a tapioca. E além disso, tudo que, por sua vez, deriva desses carboidratos refinados, ou seja, pão, massa, biscoitos, bolos, bolachas, tudo isso você vai cortar e você vai começar a focar em refeições lipoproteicas, ou seja, refeições ricas em gorduras e proteínas de qualidade. Se tiver carboidratos, escolha os saudáveis. A mandioca e o inhame são ótimos exemplos. Mais feijão, menos arroz. Feijão é excelente para a tua saúde intestinal e, por consequência, para o teu cérebro, além de ser riquíssimo em nutrientes. Se o teu intestino funciona mal, você tende a ter mais desequilíbrio emocional, porque o intestino que funciona mal é a raiz de muitos processos inflamatórios. O teu intestino tem uma população de bactérias que ajudam na tua digestão. Algumas dessas bactérias são tuas amigas, enquanto outras são tuas inimigas. Quando você come todas essas coisas que eu estou falando para você cortar aqui, essas bactérias inimigas dominam o teu intestino. Quando você corta essas coisas e foca nos bons alimentos, as bactérias amigas dominam e os teus níveis de inflamação geral diminuem no corpo e no cérebro inclusive, e por consequência o teu cérebro funciona muito melhor. Então, procure fazer refeições lipoproteicas, gordura e proteína de qualidade. Gordura de qualidade, tal como o azeite, que você pode consumir generosamente. E proteínas de qualidade. Para você que tem uma alimentação onívora, proteínas animais, peito de frango, orgânico sempre de preferência, peixe, ou então ovos também. Se você é vegetariano ou vegano, você tem que consultar o teu nutricionista e aprender quais são boas fontes de proteína para você. Escolher ser vegetariano e especialmente vegano sem um acompanhamento de um profissional de nutrição é super perigoso, inclusive para a saúde do teu cérebro e, portanto, para a saúde das tuas emoções. Se você fez essa escolha, eu entendo e eu respeito, mas busque um profissional especialista em nutrição para você garantir que você está nutrindo o teu corpo com o que há de melhor, para que você garanta que você nutre o teu corpo com aquilo que ele precisa para funcionar na sua máxima potência. Café da manhã de brasileiro, pãozinho branco com margarina ou mortadela ou outro embutido, bolos, suco de fruta, é basicamente açúcar com gordura inflamatória. Pão, massas em geral e açúcar para o teu corpo, para o teu sistema biológico, são muito parecidos. E por isso, o pão e a massa são uma espécie de versão camuflada do açúcar. Suco corta, porque suco é basicamente açúcar líquido. E não importa se é frutose, o efeito para o teu corpo é o mesmo que o açúcar de mesa que você conhece. Comer as frutas inteiras, com moderação, sem jogar o bagaço fora, aí sim, porque você preserva as fibras e nutrientes. Mas aí você vira para mim e fala: ô louco, Pedro, o que eu vou comer no café da manhã se eu não comer isso aí? Bom, eu recomendo ovos e grãos. Por exemplo, ovos mexidos na manteiga com gergelim, castanha, semente de abóbora ou amêndoas ou uma mistura disso. Essa refeição é muito gostosa e é muito nutritiva. Antes de você fazer qualquer refeição, faz um checklist muito simples. 4 perguntinhas. Pergunta número 1. Qual é a fonte de proteína dessa refeição? Se a tua refeição não tiver uma boa fonte de proteína, então você precisa encontrar e colocar na tua refeição. Pergunta número 2. Qual é a fonte de gordura dessa refeição? É uma gordura saudável? Pergunta número 3. Qual é a fonte de fibras dessa refeição? Se não tiver fibra, simplesmente tem que ter. Se não tiver fibra, você tem que colocar. Você tem que ter fibras em todas as tuas refeições ou na vasta maioria das tuas refeições. E qual é a melhor fonte de fibra que a gente conhece? Os vegetais. Então, nós vamos agora à pergunta número 4, última pergunta desse checklist. Quais vegetais eu posso adicionar a essa minha refeição para enriquecer a refeição? Se você responder essas 4 simples perguntas e adicionar isso
em todas as tuas refeições, ou na vasta maioria das tuas refeições, tua saúde vai agradecer e o teu cérebro vai agradecer e as tuas emoções vão agradecer. Enfim, cuida da tua alimentação, do teu sono, de praticar exercícios físicos regularmente. Busca também contato com a natureza sempre que possível. Isso é ótimo para a tua saúde emocional. Se você é um introvertido neurótico como eu, você tem que fazer um certo esforço para encontrar as pessoas que você ama. Esse é um outro aspecto importante porque muitas vezes você gosta de ficar lá no casulo e encontrar pessoas de vez em quando faz bem para a nossa saúde emocional. Eu não estou falando ir para uma festa ou para um lugar cheio de gente desconhecida ou algo do tipo. Pode ser um jantar, pode ser algo mais intimista, com menos estímulos para o teu cérebro. Enfim, esse é o beabá. Isso é o que deveria ter sido ensinado no ensino fundamental para todo mundo. Isso é o que todo mundo precisa saber, mas infelizmente não sabe. Porque isso vale não só para combater os aspectos prejudiciais do neuroticismo. Isso vale para todos os traços de personalidade. Se você é consciencioso demais e por isso você vive uma ansiedade muito forte, isso tudo que eu falei vai te ajudar também. Tudo funciona melhor quando você cuida direitinho desse beabá. No meu curso online, no meu programa de mentoria, para as pessoas que se inscrevem no primeiro dia, eu ofereço um curso extra sobre estilo de vida. E nesse curso eu mergulho fundo justamente nisso. Quais são os melhores alimentos? Quais são os melhores suplementos? Quais são as práticas mais recomendadas para você ter um cérebro que funciona em sua plena potência, da melhor maneira que o teu cérebro pode funcionar. E eu, inclusive, compartilho com os alunos o que eu faço na minha vida pessoal. Os alimentos que eu escolho, por exemplo, os suplementos que eu utilizo e que eu recomendo que as pessoas também utilizem, é claro. Especialmente aquelas que têm uma personalidade parecida com a minha, mas em geral, para todas as pessoas, todos os tipos de personalidade. Porque eu, originalmente, sou um introvertido neurótico despreocupado. É isso mesmo. Eu era uma pessoa extremamente despreocupada, neurótica, introvertida e eu sofria muito com isso. Porque quando você é neurótico e despreocupado, você deixa as coisas para a última hora e sofre muito com isso porque você acha que vai dar tudo errado. Você antecipa negativamente o futuro. Mas tua despreocupação faz você continuar deixando para a última hora e continuar sofrendo constantemente com isso. Eu tive que cultivar equilíbrio emocional para melhorar os aspectos negativos do meu neuroticismo. Eu tive que cultivar disciplina, organização, diligência, foco, ou seja, eu tive que cultivar uma personalidade mais conscienciosa para melhorar os aspectos negativos da minha despreocupação. E aí eu posso falar de algo que deve estar aí como uma pulga atrás da tua orelha. Eu sou introvertido, mas olha o que eu faço da minha vida. Eu dou aula, eu ministro palestras para milhares de pessoas, participo ao vivo de programa de TV e rádio, eu tô aqui falando para milhões de pessoas no YouTube e na internet de maneira geral. Como isso, se eu sou um introvertido? No início da aula, eu te expliquei que a personalidade tem um forte componente biogênico, ou seja, a biologia é uma das grandes responsáveis pela nossa personalidade, isso nós sabemos muito bem. Mas ela não é a única responsável pela nossa personalidade, porque a nossa personalidade também é influenciada por componentes sociogênicos. Ou seja, nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor, os alimentos que nós ingerimos, nosso estilo de vida, a cultura, a sociedade ao nosso redor. Hoje em dia parece que nós vivemos uma ditadura da extroversão. O mundo ocidental em especial valoriza muito a extroversão. Isso faz com que os introvertidos como eu tentem virar extrovertidos. E eu te confesso que eu, por anos, tentei me tornar um extrovertido. E eu sofria com isso. Eu sofria porque eu queria gostar de festas e de aglomerações e de baladas e de coisas desse tipo, mas eu simplesmente detestava esse tipo de coisa e hoje eu percebo com clareza. Eu detesto esse tipo de coisa. Isso simplesmente me faz mal. E não tem problema. Você não é obrigado a conformar com um ideal de personalidade que existe por aí. Não tem problema você ser quem você é. Existe um lindo livro da Susan Cain chamado O Poder dos Quietos, que é justamente sobre isso, sobre o nosso poder, o poder dos introvertidos.
Os extrovertidos têm seus poderes, têm suas forças, é claro que tem, mas nós também. Se você é extrovertido e se você não entende por que aquele teu amigo ou aquela tua amiga fica sem falar com você por um tempão, porque aquele familiar parece quieto, mais fechado, ele parece não gostar de se abrir, de interagir com a família, porque aquela tua amiga não aceita teus convites para ir para festas ou bares ou lugares que tem muita gente desconhecida.